Vá de resumos, hoje a gente vai cobrir os pontos essenciais de processo civil com foco total em jurisdição. Nosso ritmo aqui é alta produtividade, direto ao ponto, sem enrolação, entregando a técnica e a estratégia que você precisa para garantir a precisão total na hora da prova. Vamos lá. Competência, jurisdição e internacional. Entrando agora nas regras fundamentais que definem a autoridade do nosso sistema judiciário. A regra base começa com a soberania. A autoridade judiciária brasileira tem competência internacional exclusiva e absoluta para julgar qualquer ação sobre imóveis situados no Brasil. A razão de ser disso: proteger a integridade do patrimônio nacional. É exatamente por isso que nenhuma decisão estrangeira sobre esses bens vai ser reconhecida aqui dentro. Mas olha a exceção importantíssima de prova. Em contratos internacionais, o sistema admite a autonomia da vontade. Se as partes elegerem um foro estrangeiro exclusivo e o réu levantar essa bola na sua contestação, aí sim o juiz brasileiro deve declinar da competência. Aqui tem uma pegadinha fortíssima de concurso. Imagina um processo rolando lá fora. Isso impede que a mesma causa seja julgada no Brasil? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque, como regra geral, não existe a litispendência internacional. O processo no Brasil segue normalmente e não para, a não ser que exista algum tratado internacional específico dizendo expressamente o contrário. Agora, lidando com casos mais sensíveis, tipo disputa de alimentos ou partilha de bens em divórcios, a jurisdição brasileira vai ser sempre afirmada se a gente tiver um de dois gatilhos. Primeiro, o credor mora no Brasil. Segundo, existem bens em solo nacional. A grande armadilha das bancas aqui é tentar te confundir com a naturalidade das partes. Esquece isso, é um erro fatal. A nacionalidade dos envolvidos é 100% irrelevante para fixar essa competência. O que manda de verdade é o domicílio do credor ou onde o patrimônio está localizado. Fixação e conflitos de competência. Passando agora para as regras de estabilização estrutural do processo. O processo civil precisa de estabilidade e previsibilidade, certo? E aí que entra esse princípio central, a perpetuatio jurisdicionis. A competência do juízo é cravada no exato milissegundo do registro ou da distribuição da petição inicial. A partir dessa fração de segundo, qualquer mudança posterior nos fatos ou no direito se torna completamente irrelevante. Só existem duas exceções muito restritas que quebram essa estabilidade: se houver extinção total daquele órgão judiciário ou se uma lei nova alterar uma competência que seja de natureza absoluta. A distinção entre incompetência relativa e absoluta é vital para sua prova. A incompetência relativa, como errar a escolha do foro de domicílio, por exemplo, ela se prorroga pelo silêncio. Se ninguém reclamar do vício na primeira oportunidade, aquele juiz que era incompetente passa a ser o competente. O vício é sanado. Já a incompetência absoluta, essa não se prorroga nunca e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer momento. Lembra do exemplo dos imóveis no Brasil? Pois é, você não pode usar um contrato de gaveta para afastar a justiça brasileira nessas disputas. Por ser uma competência absoluta, a simples vontade das partes não tem força nenhuma para mudar isso. E quando dá um atrito no sistema? Aí a gente tem o conflito de competência, que acontece quando dois ou mais juízes divergem sobre quem tem o dever de julgar aquela causa e quem tem legitimidade para acionar o alarme e pedir a resolução desse conflito. O rol é bem claro: as próprias partes do processo, o Ministério Público atuando como fiscal da lei ou até mesmo o próprio juiz que se deparou com o impasse. A jurisdição como poder-dever e a medida da competência. Vamos destrinchar a anatomia do poder decisório do Estado. Para dominar a prática, a gente precisa separar esses dois institutos. A jurisdição é o poder estatal abstrato, uno, inerte e soberano de dizer o direito, de resolver a briga. A competência atua como a régua, é o limite exato desse poder. Quer um exemplo prático excelente? Um juiz de família e um juiz criminal possuem rigorosamente a mesma jurisdição. Ambos carregam o poder soberano do Estado. Porém, as competências deles são diametralmente fracionadas e delimitadas. E essa régua da competência funciona com base em critérios precisos. O território define o lugar geográfico apropriado. As pessoas levam em conta as prerrogativas de quem está envolvido. A matéria analisa a natureza jurídica daquele direito pleiteado. E o valor é basicamente o peso financeiro da causa. Todo esse fracionamento metódico existe por um motivo super prático: para garantir eficiência, organização e especialização nos julgamentos.
Esse brocado latino sintetiza um pilar fundamental: o tribunal conhece o direito. Na prática, isso quer dizer que, atuando estritamente dentro da sua competência material, o juiz tem o poder e o dever de aplicar a lei. Ele não fica amarrado por restrições simplistas de divisões administrativas ou territoriais, tipo uma circunscrição judiciária específica. O magistrado conhece o direito e o aplica de forma impositiva. Natureza heterocompositiva e criativa da jurisdição. A desconstrução de velhos mitos do direito processual. Aquela visão antiquada do juiz como um mero aplicador mecânico, um verdadeiro escravo da lei, ficou no passado. A jurisdição moderna tem outras características. Primeiro, a heterocomposição, onde um terceiro absolutamente imparcial impõe uma solução vinculante que as próprias partes não conseguiram alcançar sozinhas. Trata-se também de uma atividade essencialmente criativa. A sentença do magistrado formula uma norma jurídica individual feita sob medida para aquele caso. E, por fim, tudo isso alimenta um sistema de precedentes que gera previsibilidade, servindo de guia seguro para toda a sociedade nas próximas disputas. Presta muita atenção nessa distinção porque ela despenca em provas. O princípio da inafastabilidade é uma garantia constitucional absoluta de que nenhuma lesão ou ameaça a direito vai ficar de fora da análise do judiciário. O acesso à justiça é garantido, sim, no entanto, o sistema admite certos condicionamentos prévios. O exemplo clássico é a justiça desportiva, onde a lei exige que você esgote obrigatoriamente todas as instâncias administrativas antes de buscar a via judicial. Outro exemplo claro são os casos previdenciários do INSS, onde o prévio requerimento administrativo é um pressuposto lógico fundamental para provar que o conflito realmente existe. Condições da ação e legitimidade processual. O último filtro vital antes da análise do mérito. Olha a evolução que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe, e que é uma baita pegadinha. O exercício do direito de ação hoje é rigorosamente filtrado por apenas duas condições essenciais: a legitimidade das partes e o interesse processual. E a velha e famosa possibilidade jurídica do pedido? Ela simplesmente sumiu das condições da ação. Foi integralmente absorvida pela análise do mérito da causa. Essa mudança técnica aconteceu exatamente para desburocratizar e simplificar o acesso efetivo à justiça. Dando sequência, a divisão da legitimidade processual não permite margem a erros. A legitimidade ordinária atua como a regra de ouro do sistema. O cidadão vai a juízo pleitear em nome próprio a defesa de um direito que é inteiramente dele. Já a legitimidade extraordinária é a exceção qualificada. É quando você defende um direito alheio, mas usando o seu próprio nome. Só que tem um detalhe: isso não é feito à vontade. Só é válido nas situações estritas em que a lei expressamente autorizar. A utilidade estratégica de uma ação meramente declaratória é gigantesca no nosso ordenamento. Através dela, o autor busca do judiciário apenas e tão somente uma declaração de existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. O objetivo é a pura certeza jurídica. E o pulo do gato aqui é que isso é totalmente viável e aceito até mesmo naqueles cenários onde o direito do autor já sofreu uma violação direta e ele poderia perfeitamente, de cara, exigir uma condenação. Para consolidar nossa aula de hoje, é imperativo separar adequadamente quem é quem no processo civil. Embora figuras fundamentais como conciliadores e mediadores auxiliem enormemente o fluxo do processo, o poder de império, que é aquela força impositiva e estatal de exercer a jurisdição na prática, resolvendo o litígio com uma decisão substitutiva e vinculante, é uma prerrogativa estrutural exclusiva dos juízes. Como fechamento do nosso raciocínio, eu deixo uma provocação central sobre tudo que estruturamos aqui hoje. A complexa e rígida organização da competência no processo civil existe, no fim das contas, para garantir o monopólio e o poder de império do Estado, ou para assegurar ao cidadão o direito definitivo e eficiente à certeza jurídica. É a internalização da resposta a esse dilema que separa a mera leitura da lei do verdadeiro domínio técnico do processo.